Dirceu Matos Júnior, diretor pesquisador aqui do Centro de Citricultura, com a palestra dos 20 anos de HLB. Não consegui. Obrigado. Vou ficar aqui, liga para mim. Bom, espero que a plateia não esvazie muito, mas agradecer aqui a coordenação do evento que me convidou para a apresentação. Sim. Foi. E eu vou falar que o convite veio, eu fiquei pensando muito tempo se eu ia aceitar, né? Então, vocês vão ter um privilégio muito grande aqui de me ouvir, porque não estava na pauta. Mas o fato eu diria que eu estou na preliminar, essa deveria ser a primeira preliminar, né, desse time, eu não vou dizer que é do Real Madrid, né? Porque está lá o Ivaldo, Paulo, Maurício, mas eu vou falar que é a preliminar de uma final de campeonato do Palmeiras, né? Então, os caras são bons. Mas eu quero trazer umas oportunidades aqui, que é um pouco da colocação de todas essas peças que eles trouxeram. Como que a gente coloca numa cesta e tem entendimento? Como que a gente conecta isso? Porque o conteúdo de informações... Paulo, cadê ele? Não estou vendo... foi fantástico, Ivaldo, aquilo que a gente vinha discutindo há algum tempo, né, Maurício? E vou falar, destacar um pouquinho antes, né? Tive naquela empresa lá em Itapetininga e o projeto dizia 6 milhões de caixas, a indústria viável, né? Tem mais de 6 milhões de caixas até hoje lá e a indústria nunca saiu. Eu estava lembrando que no laboratório que nós fomos montar lá, você pegava análise de solo. No laboratório não tinha um tubinho azul, né? Porque quando fica azul quer dizer que tinha fósforo no solo, né? Mas não tinha nenhum, só a amostra controle que tinha fósforo. Então era uma área de fertilidade muito baixa, desafio. E olha só, e tem conexão com o que eu vou falar aqui, que me ocorreu. A empresa ela tinha 9,5% de replantio de mudas naquela época devido à fitóftora. 9,5%. Hoje, nós estamos falando em greening, quem está com 2% de greening, tirando 2% por ano, está desesperado, né? Aquele ano tirava 9,5%. E aí eu vou falar por quê para vocês. Bem, 20 anos de HLB e a proposta não é um registro histórico, né? Não é aqui colocar uma revista, mas trazer um pouco mais de contexto. E aqui eu queria já agradecer de pronto, né? Juliano, Firmino, está aqui, Girardi, Franklin, Gilberto, bom bate-papo aqui, Elvésio, Mariângelo, Renato, Rodrigo Latado, Silvio, Vinícius, né? Que eu pude ter esse prazer de juntar um tanto de informações. Para quê? Para fazer uma apresentação para melhores estratégias, foi isso que eles estiveram falando aqui pela manhã, né? Falar de desafios e oportunidades numa linha do tempo. Então, são 20 anos, o que nós temos de legado em 20 anos, né? A capacidade de inovação, que essa é uma característica. Eu falo que a citricultura tem um binômio muito interessante, que é a capacidade de inovação, né? Ela tem inteligência de produção. A informação está aqui, ela usa. Então, a citricultura é um setor bastante inteligente, né? E correlação de conhecimento e produtividade. Depois, olhar o que nós temos. Tem um período pré-HLB, antes da doença ter chegado aqui, que diz que apoiou muito o sucesso do que a gente tem hoje e nos dá muito embasamento para o cenário atual, né? E o histórico dos 20 anos é tentar trazer a visão sistêmica do que ele é, falar de safras novos preços, né, que trazem desafios e oportunidades, foram muito bem colocados. Eu só vou colar o que esse time trouxe para cá, economia circular dentro do contexto de sustentabilidade, né? E, em resumo, eu acho que é a mensagem que ocorreu todos esses dias aqui durante a semana. Um histórico, falando de linha do tempo, lá de 1940, né? Até os dias de hoje, eu acho que é importante para entender essa capacidade de inovação, a inteligência de produção que a citricultura tem, para dar força para aquilo que a gente tem de desafio. Esses desafios, historicamente, tristeza, cancro, declínio, gomose, CVC, morte súbita, crise econômica, né? HLB, cancro cítrico voltou, e aí afora. O que nós fizemos a respeito disso? Olha o que vocês fizeram a respeito disso. Criaram clones novos, porta-enxertos,
criaram pré-imunização, estabeleceram estratégia de adubação, medidas de controle fitossanitário. Nós fomos para calagem, nutrição, a genômica chegou, manejo integrado de pragas, viveiros. Fertirrigação apareceu, ontem estivemos falando de irrigação, fertirrigação, nutrição, os porta-enxertos voltaram de novo, né? Aquilo que é o patamar, que a gente falava de laranja azeda, caipira, cravo, viemos para o swing, estamos no patamar dos citrandarins, e o que mais vem pela frente, né? Ações coordenadas, controle biológico, cada vez mais no contexto de sustentabilidade, espaçamento, nutrição, poda, tecnologia de aplicação, e agora nós estamos de frente à colheita, greening, mercado e consumidor, mudanças do clima, qualidade da fruta. E nós estamos trabalhando aqui, nessas questões, né? Cadeia de produção, cadeia reversa. Nós temos aqui edição gênica, fertilizantes de eficiência aumentada, inteligência digital, modelos preditivos, novas moléculas, biomoléculas, moléculas funcionais, novas variedades, proteção a estresses, qualidade, sustentabilidade, vão 3 pontinhos. Nós estamos trabalhando aí. E a parte interessante é isso. Se eu tiver um pointer aqui, que eu me ajeito com ele. O laranja, quer dizer, é o nosso aumento de produtividade. Saímos daquele patamar de 300 e poucas caixas por hectare, e hoje nós temos uma média de 1.000 caixas por hectare. Esse é o patamar. Ele está acompanhado, é uma correlação, uma certa prepotência trazer isso? Acho que não. A linha azul diz qual que é a quantidade de informação disponível para a citricultura. Ela é ávida por informação e ela tem inteligência para usar essa informação. E por isso que nós alcançamos, dentro daqueles desafios, aquelas oportunidades que nos trouxeram aqui para esse patamar de 1.000 caixas por planta. E olha só, essa informação está muito... a quantidade de informação está lá em manejo, está em fisiologia de planta, ela está lá no HLB, depois ela vem para outras questões, vamos lá para melhoramento genético, CVC, qual que é a quantidade de informação produzida em todos aqueles anos? Está aqui. E claro que nós vamos lá, quando a gente fala sobre colheita mecanizada, tem pouca informação, porque isso é muito mais recente, né? Naquela linha do tempo, esse é o conhecimento acumulado. Mas vamos falar do histórico pré-HLB, porque se nós estamos falando de uma questão de contexto, de visão estratégica, nós precisamos entender esse conteúdo de informação. Olhando de volta aquela linha do tempo, dando um foco no HLB, eu peguei o quê? Vamos dar uma espiada. Olha só. Entre esses desafios e oportunidades, a produção de mudas. A produção de mudas tem trazido resiliência para a citricultura. Manejo, a biotecnologia. E olha aqui, 400 milhões de caixas de laranja. Né? Crise econômica, pressão, do que fazer com tanta laranja? Foi que em Limeira tinha um cara vestido de árabe ali, né? Em tudo quanto é esquina. Tinha aquela laranjinha que tinha aquele suco fresco naquela garrafinha, que ninguém sabia se aquela garrafinha era a garrafinha que nós usamos hoje para o suco NFC tão requerido, né, pelo mercado. Vieram aquelas espremedoras e com casca, sem casca, que jogava óleo, que não vinha, mas começou-se a desenvolver o tal do mercado interno. Então, olha só as oportunidades que, dentro dos desafios, que dentro desse contexto, chamando coleção do pré-HLB, nos apoia hoje. E eu vou levar aqui, produção de mudas. Hoje nós estamos falando de 300 viveiros em São Paulo, 15 milhões de mudas que estão por aí, de sadias e de alto valor genético. Porque aquela linha de produtividade não foi alcançada só com água, nem só com adubo, nem só com poda, nem só com acaricida e aí afora, né? Ela foi alcançada com um conjunto de práticas e com material genético. E aí vem só o impacto, né? A mudança, né? Em 1994, Sérgio, me ajuda a lembrar direitinho, quando estabeleceram-se os viveiros protegidos. E esse daqui é um dos maiores patamares de conquista da citricultura, que diz, nós começamos a colocar muda sadia no campo. Aqueles 9,5% que aquela empresa erradicava por ano com fitóftora, acabou. Basicamente não temos problema de fitóftora. Isso foi um grande sucesso que trouxe agora, que retardou esse avanço. São Paulo não virou uma Flórida tão mais cedo, por quê? Essas mudas saíam sadias. Né? E
estava discutindo aqui com a equipe, com o Renato, quer dizer, como que mostrou essa queda da CVC? Tem, sim, tem outros fatores, tem o controle do vetor, mas a muda sadia se mostrava nesse gráfico aqui, que cada vez mais ela tinha presença no campo. Então, deixa anotado que nós vamos voltar nessa questão de mudas, né? Manejo, olha só, a produtividade aumentou, não temos água para a citricultura toda, pelo menos aqui no cinturão citrícola, mas nós saímos lá de 10 mil hectares, que representavam 1,5% da citricultura, que era irrigada então, nós fomos para 140 mil hectares, com 36% da área irrigada. E dessa área irrigada, nós temos a área fertirrigada, que a gente aumentou a produtividade e eficiência de uso de recursos, isso foi discutido ontem. A gente teve na biotecnologia o apoio para diagnóstico da bactéria, né? Isso nos trouxe um patamar muito importante para correr. Ivaldo, como que é a coleção de informações? São estratégicas, né? E, não obstante, que foi falado aqui, olha só, isso em 2022, né? O NFC produzido no Brasil teve crescimento de 296% nos embarques nos últimos 17 anos. Quer dizer que aquela crise que nós precisamos desbravar um mercado, muito desse NFC vai para o mercado do exterior, mas ele adentrou o mercado interno, né? Sucos BR está aqui, né? Cresceu, apareceu, está se consolidando, está fazendo política pública, está direcionando um tanto de informações aqui. Bem, então esse é o histórico pré-HLB que nos dá um tanto de coleção de informação que eu posso colocar junto para continuar no negócio. Eu preciso tirar proveito disso. E aí, vamos lá, o histórico HLB, ver com uma visão sistêmica, né? Discutindo com a equipe aqui no Fundecitrus, um número só. Bianco, olha lá, 65 milhões de árvores erradicadas. Gente, preciso colocar aqui quantos dólares, quantos reais isso representa? São 65 milhões de árvores que foram erradicadas de acordo com o relatório oficial da defesa lá. E aí vem o histórico, né? 20 anos. O que aconteceram nesses 20 anos? Temos a detecção da bactéria, 2004. E da detecção da bactéria começou-se o estudo de biologia do psilídeo, epidemiologia. Descobrimos que tem candidatos Liberibacter americanos, também asiáticos, e como que essas bactérias se comportaram. Começaram as políticas públicas, instrução normativa de erradicação, e lembrando aqui, Gilberto, a Carta da China, né? Lembrado muito bem que o grupo teve lá fora e trouxe já, uma organização de política pública. Qual que é o alerta que a gente precisa ter para esse desafio que já se via que ia ser grande? Bem, força-tarefa. Eduardo, 470 mil amostras, teste da caneta, PCR, defesa agropecuária, Fundecitrus junto com o Centro de Citricultura, e nós fomos identificar aonde nós tínhamos a doença, nós fomos colecionar informação para tomada de decisão. 470 mil amostras em quanto tempo? Era uma equipe que não parava, né? Então está dentro, por ano, tá? Aí nós viemos com a cooperação de pesquisa nacional e internacional, o Gilberto na conversa lembrou disso, né? Nós tivemos o CRDF criado nos Estados Unidos, num determinado momento financiaram o projeto de pesquisa aqui também, e nós fomos buscar, estamos continuando a busca disso, da integração de instituições de pesquisa. Bem, e aí vieram as soluções, né? Começaram a vir as propostas de soluções, né? As plantas transformadas, várias estratégias de transformação, a planta transgênica. E nós viemos aqui com o pacote manejo da Flórida, vamos nos inspirar com o que são os nutricionais, não são os fisiológicos, e aí afora. Estabeleceu-se o manejo regional, viu-se o valor dele. Aí começamos a entender mais, estamos prospectando biomoléculas, controle biológico está na pauta. Nós vamos esticar isso, porque a questão de sustentabilidade nos diz muito respeito. Variedades porta-enxerto, a coleção de material de porta-enxerto aqui no centro, cadê a Mariângela? Estava por aí. Nós temos, talvez, fontes de resistência para trabalhar a doença, e ela está lá, né? O que mais? Biologia de aquisição e transmissão, né? Inseto vetor, saber como que esse treco funciona, qual que é a velocidade, qual que é a eficiência de aquisição, eficiência de transmissão, porque isso impacta todos os estudos de epidemiologia que a gente faz, como que o progresso da doença ocorre.
E quais são as medidas de controle desse progresso? Nós precisamos evitar a doença, porque tratar a doença não está sendo muito fácil. Vieram os 10 mandamentos, que congregou um tanto de informações. As áreas com transgênicos foram estabelecidas, né? Precisamos botar esse material no campo, tanto no Centro de Citricultura como junto com o Fundecitos, colaboração. Novas instruções normativas, que não foram só de 2004, a 2021 é a última, no meio do caminho tivemos outras, né? Nós vimos agora a resistência ao psilídeo e estamos nesse ponto de coordenação da cadeia. Esse é o histórico de 20 anos. E aqui eu tive a confiança muito grande de contar com o Renato e a equipe, de trazer todo esse pacote para isso aqui, a linha do tempo do greening. Então, nesses 20 anos, o programa de erradicação está perdendo força, né? Nós estamos tendo manutenção de plantas doentes nos pomares comerciais cada vez mais. O controle do psilídeo em pomar novo tem aumentado e tem que ser alto. A régua aqui está mais gordinha, né? O controle do psilídeo no pomar adulto, ele diminui um pouco, mas não podemos deixar de estudar, falar da infecção secundária ou a infecção frequente que ocorre. A rotação de produtos é uma tomada de decisão rápida. E aí nós temos aumentado aqueles fatores de produção, né? Irrigação, adensamento e poda, em resposta ao quê? Ao desafio que é o aumento de incidência da doença, que está associado ali também com o aumento da incidência do vetor, né, no setor. Então, essa é a linha do tempo que a gente tem, faz parte do histórico dos 20 anos. E eu preciso entender dela para tomar as próximas decisões. E as próximas decisões muito bem colocadas aqui, né? E aí a gente vem lá, a evolução das safras e preço. Quer dizer, vamos pensar no mercado local, entre aspas. O Paulo trouxe essa informação, então a gente se apoia. Não é só lá no exterior, Maurício, aqui dentro a gente se apoia bastante, né, nos dados do PES. 5 safras, as últimas, abaixo aí daquela média. E o que diz isso muito? Que está no mercado, que está disponível, né? Laranja mais cara, preço quase 40% maior. E olha que interessante, a redução de safra, ela não é maior do que a variação positiva de preço. Isso quer dizer que a gente tem mais valor monetário no mercado. Isso tem um determinado impacto que nós precisamos entender, né? Bem, estoque menor, praga, mudança climática, está aí. Esse é o resultado. Se eu estou enxergando aqui, isso aqui é do Estadão agora de semanas atrás, né? E aí a gente continua a ver, então, o mercado local com componentes importantes, que foi colocado estoque de suco diminuindo, preço do suco na Bolsa de Valores, se é lá ou não, subindo, e o preço ao produtor subindo, né? E a gente consegue ver lá dentro do Fórum GECOM, se a revista do CPE na cadeira de vocês, demonstrando isso, e hoje a gente tem uma estimativa aí de produtividade de nivelamento de custo de 500 caixas, a gente falava que a citricultura se pagava com quanto? 750, 850 caixas, né? Isso quer dizer que nós vamos ter muito mais pomares mantidos nesses próximos 5 anos, porque essas relações de oferta e demanda não vão se transformar rapidamente, nós não vamos repor 100 milhões de caixas para um mercado que mantém, que não vai cair também a demanda de 100 milhões de caixas de suco, o consumidor não vai diminuir o tanto. Aí, Paulo, só para acrescentar, eu acho que aqueles números são interessantes, a gente tem que se manter, mas eu vou trazer uma informação interessante aqui. Em casa, não sou classe AAA, tá? Não estou ganhando igual o time do Real Madrid, né? A gente estava falando lá fora, né? Mas aumentou 30% aquele suco transparente que tem preferência lá em casa, tá? De um cara que produz lá no Paraná, lá na gôndola. Mas esses 30% são R$3. E isso aqui não tem afetado o orçamento, não. E muito bem colocado pelo Maurício, porque a inflação está mascarando também essa... Maurício, o próprio Paulo colocou, né, mascarando um pouco, outras coisas têm subido mais, né? Então, essa redução de consumo de suco, ela vai acontecer, mas ela vai chegar no limite e a demanda vai estar presente ainda. Eu arrisco, eu trago um pouco de prepotência aqui de análise de mercado financeiro, que não é minha especialidade, pouco sabe falar de irrigação, de fertirrigação, nutrição, adubação, o cara se enfia aqui na análise de mercado, né? Mas isso está aí. E dentro da Expo Citrus aqui veio, e o que você acha? Os próximos 5 anos, 10, então, essa informação está sendo buscada bastante. E olha só, coisa interessante,
Food Ingredients, né? Pensando em mercado local, mas lá, vamos traduzir esse texto. O setor de suco de laranja pressionado pela escassez e aumento de preços devido às condições climáticas extremas e à inflação. Isso eu não combinei, tá, com ninguém aqui que veio falar antes, mas eu disse, é uma preliminar do que eles falaram, porque eu queria trazer, e foi coincidentemente, quando a gente prepara a programação da Expo Citrus, a gente pensa muito em que time que nós vamos botar para jogar no campeonato que nós temos. E olha só que coisa interessantíssima dentro do artigo. Enquanto isso, o responsável do artigo observa que, embora este seja um mercado difícil, não dá para falar que produzir laranja é fácil, concorda? Também existem oportunidades significativas. Gravem a palavra oportunidade, que ela se faz muito importante na análise do que eu vou fazer na visão de negócio. Então, esta não é apenas uma história sobre uma crise, mas também sobre inovação e resiliência. Caraca, a hora que eu vi esse negócio escrito, eu falei, esse cara copiou a palestra que eu tinha para fazer hoje para vocês, a apresentação, né? Bom, e mercado global? Olha só também o que nós precisamos ver. Está aqui, a produção mundial de frutas, 650 milhões de toneladas de fruta no mundo. O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas. Nós temos China e Índia produzindo mais, vem Brasil com 45 milhões de toneladas de frutas. Mas vamos dar uma espiada no mundo. Ou, talvez, dos 45 milhões de toneladas de frutas no Brasil, se eu ranquear as 8 principais, metade é laranja, tangerina e limão. Tá? Então, nós produzimos a maior parte de fruta no Brasil. Agora, vamos olhar no mundo. Gente, foi até uma surpresa os dados assim. Melancia é o segundo, mas também esse treco pesa pra caramba, né? Então, depois está em segundo, depois vem uva, depois vem maçã, mas não sei o que. Quem está o top primeiro? Citros. 22% da fruta no mundo é laranja, tangerina, limão, e pomelo e outra coisa aí que vocês acharem, né? E o ponto são 140 países produzindo no mundo. Então, esse mercado que está aqui, alguém está de olho nele. Se é para fruta fresca, se é do Egito, que não vai mexer muito com suco, eu não sei, mas ele pode mexer com ser um concorrente, como pode estragar o mercado também, pode estragar o mercado consumidor. Eu preciso estar sabendo disso, preciso estar atento para as questões que essa situação de greening está ocorrendo. E olha só o que eu achei agora, né? Eu falei, acabamos de manhã. Então, vem mais uma reportagem aqui, de dia 5 de junho de 2024. Por que o preço do suco de laranja subiram para uma recorde alta? Eu peguei uma alta recorde, né? Só botei no Google Tradutor aquele título lá para ser rápido, mas lá dentro, o Paulo trouxe aqui uma informação, e olha só que bacana o pedacinho. A data, destacado, há 2 dias, tá? Há 2 dias de hoje, atrás. A produção de suco nos Estados Unidos deverá aumentar 20% e as importações do México, aquela desgraça que foi mostrada aqui. Tá? O segundo maior fornecedor está aumentando à medida que os estoques do Brasil diminuem. Então, tem alguém prospectando o mercado. Tem alguém sendo player nesse mercado. Naquela desgraça ou não, mas ele está lá. Eu preciso olhar para ele. Tá? Bom, e a visão sistêmica de tudo isso? Maurício adentrou aqui nessa história. Nós temos aí o registro da defesa, 15 milhões de mudas, né? E 1,5 milhão produzidos em São Paulo, 1,5 milhão já foi para fora. Então, não vou adentrar muito, mas foi para Minas, foi para Goiás, foi para lá, e cá, né? Bahia. O que isso quer dizer? Né? Nós estamos tendo uma movimentação da citricultura de São Paulo. 6 milhões de caixa lá em Goiás vai fazer uma fábrica de tapetininga funcional ou não, né? Cadê o Paulo? O Maurício aqui é responsável lá por não ter soltado a fábrica. Mas o que isso quer dizer? Anotem aí. Por quê? Conversando com o setor aqui, esse é o número de 15. Já me falaram que tem 20 milhões de mudas. Né? Essa é a conversa de corredor, 20 milhões de mudas. E aí eu vou trazer de volta aquele cenário que foi estabelecer Itapetininga. Vamos plantar de uma vez, e aquilo lá foi uma coleção de viveiro daqui, viveiro de lá, foi antes da regulamentação dos viveiros protegidos, e pabuf, quase 10% de perda.
de replantio por fitóftora por ano. Tá? Por quê? Faltando coordenação. Bom, e o que nós precisamos fazer? Tudo isso, eu peguei essa revista da Universidade da Flórida e ela traz uma informação bacana e muito marcante. Ela não é de citricultura, tá? Ela está falando de inovação. Que existe um mar, a inteligência artificial representa um mar de ações, né, na agricultura. E que bacana, né? Não estou criticando o drone aqui, mas tem um drone e um pomar lá atrás. Que essa revolução, ela não é feita de drone. Tá? Drone faz parte. Mas olha que bacana, eles pegaram lá que a primeira revolução da agricultura foram máquinas, foi representada por máquinas. A segunda foi feita por moléculas químicas, né? A terceira por genética, variedades, e a quarta está entrando a inteligência artificial. Então eu falo, caramba, por que nós temos que ficar com 4 revoluções e não vamos para a quinta e juntamos tudo isso num pacote só e falava, ó, o somatório de todas vai ser a revolução tecnológica que nós vamos precisar para essa nova, moderna citricultura que está acontecendo, fora de São Paulo, dentro de São Paulo também. Bom, visão global estratégica, vamos voltar à resiliência da citricultura e à produção de mudas. Aqui vem essa questão desses workshops que estão ocorrendo. O Ministério da Agricultura, Dagoberto está por aqui, Marinês talvez, trazer um tal de um alerta. Está ocorrendo, está transitando, e aquela questão que a gente está falando de organização de políticas públicas se faz muito eficiente, porque está transitando alterações na legislação, nas instruções normativas de produção de muda, e já levamos isso para a Secretaria, estamos falando aqui dentro da Defesa, que nós podemos perder o que está estabelecido hoje e que sustenta, tá, variedades com qualidade genética, nós vamos perder rastreio genético, nós vamos perder sanidade de muda, um treco que foi conquistado. E está tramitando isso e está vindo de cima para baixo e nós não estamos tendo, tá, voz dentro do Ministério da Agricultura para falar, existe um treco aqui muito bom, que é uma citricultura muito bem estabelecida. Rafael, como que nós temos aqui os viveiros, né? Qual que é o modelo de viveiro mundial que existe para a citricultura? Gilberto, viveirista, quem mais? Então, estou sem, o meu óculos aqui é só para longe, gente, então, às vezes não estou enxergando todo mundo aí atrás, né? Tá? Alerta, gente. Nós levamos essa carta para a Secretaria, para a Câmara Setorial, começar a discutir isso, porque está vindo, o Centro de Citricultura está batendo com esse negócio aí, e nós não estamos tendo sucesso. É uma intransigência muito grande, um risco imenso dessa nova citricultura. Bem, visão sistêmica para tomadas de decisões. Nós vamos ter que falar da manutenção da longevidade do que já existe. Então, vamos ter que pensar que o tempo médio de renovação do parque citrícola, de 15 anos. O modelo de CVC já mostrou isso. Nós não vamos substituir o que existe aí por novos materiais genéticos, novos porta-enxertos, em menos de 15 anos. Tá? Atenção para planejamento de plantio de novos pomares e a condução de novos pomares, onde eles estão indo. O avanço de propriedades de pequeno porte, haja vista a viabilidade econômica de preços atuais. Pelo menos em 5 anos, eu arrisco falar que em 5 anos essa curva de oferta-demanda não muda, e esses pomares vão continuar, vão estar nesses próximos 5 anos, com tecnologia que nós precisamos avaliar, porque ele pode ser a ameaça do vizinho, que foi colocado aqui, ou ele pode ser o sucesso da manutenção da oferta que nós tanto precisamos para manter uma citricultura aí eficiente, sustentável, né? Sustentável como negócio. Tá? E nós vamos precisar de políticas públicas, né? Como que é? As secretarias de Estado de Minas, de Goiás, de São Paulo vão ter que conversar, porque esse treco aqui, o ICMS, ele vai ser disputado, ele é importante para São Paulo, mas ele é dependente daquilo que a gente produz. Tá? E aqui um outro recado. Falei para vocês, a redução de safra e o aumento de preço. No cômputo geral, nós temos maior volume financeiro no mercado. E aí, isso traz um treco que existe uma sobra de recurso, tá? Para o citricultor. Eita, o Maria, esse aqui já me pegou 10 minutos, eu vou usar os 10. Obrigado. A gente tem liberdade, falta 10. Para o Maurício tinha que ser uma placa assim, você já estourou 10.
Vai lá. Mas olha, essa sobra de recurso financeiro, ele é importante. Por quê? De repente o meu acômodo, o meu pomar que não era viável, nessas 500 caixas, né, Gilberto? Ele se torna tranquilo. E eu não preciso de tanto esforço. E eu entro na zona de conforto. Qualidade do pomar e qualidade da fruta. Paulo, o que é a qualidade do pomar? O que eu estou plantando, onde que eu estou plantando, como que eu conduzo e qual que é a fruta que eu preciso para produzir, mesa ou suco. E aí a coordenações de ações de desenvolvimento no modelo moderno. Nós precisamos acabar com o que existe hoje, porque não é suficiente para essa nova citricultura. Se a gente quiser uma citricultura, nós vamos ter que integrar assistência, defesa, pesquisa, setor, sucos BR, citros BR, e, quiçá, cooperativa. E à tarde, venham para as apresentações. A gente trouxe uma sessão de cooperativas, porque elas precisam integrar com o citricultor. O citricultor é um cliente, mas elas precisam apoiar esse citricultor, que ele vai estar aqui, citricultor de menor propriedade. Tá? Coordenação para cooperação com soluções com base, aí que nós temos que falar, com base em ciência, não podemos ser emocionais nesse processo. Bom, economia circular, eu tenho agora 7 minutos. O que tem por trás de um copo de suco de laranja, né? E nós temos que falar o que nós temos por trás também de uma fruta, é aquela questão, hoje, o consumidor que anda de BMW na Alemanha, de Rolls Royce na Inglaterra, né? No Land Rover, ele tem dinheiro para exigir, e ele vai exigir, e ele está exigindo. Tá? E ele está exigindo. Mesmo com subsídio, não adianta espernear, ele está exigindo. Agora, nós precisamos inverter um pouco a curva e colocar ele na economia circular, né? Mostrar que a gente tem área protegida, que a gente tem cuidado com água, a gente tem cuidado com pessoas, né? E para isso o Centro de Citricultura adentrou já há bastante tempo, não é algo que aconteceu, foi uma satisfação muito grande ser uma notícia no Valor Econômico, na pauta de agronegócio, falando, a fazenda experimental é a primeira fazenda experimental que tem um certificado internacional de sustentabilidade. Quer dizer, o que é isso? A gente só entrou nisso porque nós começamos a fazer treinamento de citricultor para sustentabilidade, não é para certificação, não é para o certificado, é para as boas práticas que fazem o negócio continuar. E aí nós olhamos para nós mesmos, nós estamos comentando para esse cara o que ele faz e nós não fazemos? Aí nós fizemos 183, 185, Fernanda Azevedo está por aí, itens de atendimento a normas, a fazenda aqui atendeu. Nós somos nível ouro na FSA. E olha só o reflexo disso. A AIJN, a Associação de Distribuidores de Suco na Europa, ela tem 90% dos traders de suco, não é suco de laranja, na Europa. Ela veio, organizamos aqui uma reunião já virtual, estava o Paulo Pratinha, foi o pessoal da Dreyfus e o pessoal do Geconce, e foi um bate-papo que nós falamos, comunicação. Né? Eles estão aqui, querendo que a gente se mova para falar um tanto de sustentabilidade. E por quê? É porque é pauta? Não, porque Greening está dizendo quanto de inseticida, quanto de molécula, quanto de LMR que nós vamos ter, quanto de mão de obra que nós vamos ter, esses caras vão estar de olho. E como que é? Maurício, não é só Greening, né? Tem tantas outras coisas que a gente tem. Paulo, quanto de pinta preta vai chegar lá na fábrica, né? Tem um monte de outras coisas que a gente precisa estar lá. Então, nós estamos iniciando essa proposta, um trabalho colaborativo, né? Entendendo não só a demanda do consumidor, mas também do citricultor. É a economia circular, nós temos que colocar vocês nessa pauta. E nós estamos assumindo essa responsabilidade aqui em colaboração. Bom, a minha conclusão está aqui. O que vocês veem? Eu vou contar, se alguém não arriscar falar, eu vou contar o que eu vejo aí. O que vocês veem? Uma onda, né? O que mais? Eu vou falar para vocês o que eu vejo. Uma Perdão, está indo no YouTube esse negócio, né? Online. Uma onda, uma das maiores ondas. O que eu vejo? Olha o tanto de gente que está assistindo a onda passar. E eu vou te falar, a onda está parecendo aquele gráfico do Paulo Pratinha lá, né? Preço de 7 mil dólares a tonelada, não é, é igualzinho aquilo lá? Olha o tamanho da onda, só que jogar a prancha nessa onda
surfar ela, chegar na praia vivo, não é para qualquer um. É para nego que tem capacidade e inteligência de produção. E mais um tanto. Esse cara, tem o Paulo Scooby, vi a prancha desses caras aí, tá lá, nesse farol de Nazaré, em Portugal. É muito bacana, emocionante você chegar e ver isso, eu vi pessoalmente. Tá? Eles surfaram as maiores ondas do mundo. Agora, você sabe o tanto de preparo que esses caras precisam ter para jogar prancha nessa onda? O cara tem que ser bom, mas tem uma equipe de apoio para levar ele para a onda, para a crista da onda, tem uma equipe de apoio para resgatar ele a hora que a onda acaba, tem um cara que desenvolveu o traje e tantas outras coisas que, para surfar a onda que nós estamos vendo, nós vamos ter que ser muito bom. Então, esse é o recado que eu queria trazer, como inteligência de mercado, tá? Nessa onda que nós estamos vivendo. A onda tanto de oportunidade como de desafio. Muito obrigado. Ainda temos 5 minutos, se alguém quiser alguma pergunta. Obrigado. Dirceu, nossa, desculpa. Excelente palestra, foi mais que uma palestra, foi uma aula para nós todos que vivemos esse momento desde o início. E eu só queria a tua percepção da combinação hoje que nós temos de todas as ferramentas com a nossa inteligência. Inteligência artificial não é nada sem nosso conhecimento, sem treinamento. E aonde que nós conseguimos melhorar a nossa inteligência para surfar essa grande onda que nos apresenta? Eduardo, eu acho que a coordenação, né? A coordenação de ações. Hoje está se discutindo aí um grande projeto do Centro de Pesquisa Avançado. Eu vejo que a FAPESP ela foi induzida pelo setor, a FAPESP ela não tomou as melhores decisões, não nesse projeto, né? Em citricultura, tem coisas espalhadas. Eu vejo o governo do estado de São Paulo, ele ainda não sabe do tamanho do negócio que ele tem na mão, né? Isso é uma questão de governança, a gente não está entre defesa, assistência, pesquisa, organizado. Nós temos uma Câmara Setorial que ela precisa, ela pode, né, representar mais isso daí, e esse eu acho que é o recado, é coordenação, é relacionamento que você faz a liga. Só aproveitar, lembrar que ainda tem a parte da tarde, tá?